Sextou, como diriam vários. Bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Espírita Encontro com o Mestre. Aquelas coisas que eu sempre acabo falando a cada transmissão, tanto em live, em loco, lá no espaço do nosso centro querido, onde ali ocorre não só a palestra, mas muito mais que isso. Nós temos as nossas vibrações, nós temos a ativação dos nossos centros de força, tudo isso transmitido, e a gente sempre pede, se possível, se você se lembrar, coloque ali, perto de onde você está vendo, uma jarrinha d'água, um copinho d'água, que seja, tente fluidificar, você toma essa água, pede antes, claro, faz uma oração pessoal ali, conversa com o plano maior, pede para que haja num órgão, num estado emocional seu, de repente você pode ter ótimas surpresas. Hoje, sexta-feira, nossa palestrinha gravada e muito bem editada pelo nosso amigo Vini, eu trago para vocês mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele tem como título a palavra pretensões. E vamos lá para minha surpresa. Ela é ilustrada pelo meu companheiro Paulo de Tarso, meu amigo de palestras, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Essa frase está na epístola, primeira carta aos Coríntios, e para a gente começar, dá para situar todo esse panorama, eu acho que vale a pena, até pelo título, lógico. Paulo de Tarso, a maioria, tenho certeza, quase todo mundo conhece. Apóstolo de Jesus. E dessa frase aparece aí Apolo. Apolo, ele era também um judeu, uma figura menos conhecida na turminha de Jesus do que, obviamente, Paulo de Tarso. E ele era um grande conhecedor do Velho Testamento. Isso é o fato. E como ele era discípulo de João Batista, ele ainda tinha aquela crença sobre o arrependimento pelo batismo, sobre toda aquela forma que funcionava alguns maneirismos daquela época, e alguns irmãos de algumas linhas religiosas ainda o seguem. E então ele tinha uma certa descrição, diria assim, levando a palavra do mestre por ali. E em um certo momento ele conhece um outro super casal aí dos evangelhos, que Áquila e Priscila. Esses, eles já eram discípulos de Paulo de Tarso. Talvez o primeiro, os dois primeiros ali que Paulo deu aquela mentoria caprichada, e tendo com eles um tempinho, viajando com eles um tempinho, Apolo acabou aprendendo novas ali do cristianismo, novas histórias do mestre, de pregações, de recados e etc. E aí ele passou a pregar fervorosamente por vários lugares, assim, debateu com vários judeus, chegou às sinagogas e falou assim: não, gente, desculpa, o Messias é ele sim, o grande Cristo é Jesus. E a partir daí ele continuou todo o processo e cumpriu a sua missão para com Jesus até o final de sua vida. Como eu já falei, Paulo é realmente meu parceiro, assim, né? E as epístolas de Paulo, eu sei, a Bíblia, ela, como foi escrita e trazida a sua tradução para todos nós, veio numa linguagem extremamente arcaica e que é realmente, muitas vezes, difícil de ler. O sujeito está lá, o verbo está aqui, aquelas conjunções que são difíceis, as conjugações dos verbos nem se fala, então tudo acaba sendo mais difícil. Mas para quem tiver um pouquinho de paciência, vale muito a pena ler essa epístola aos Coríntios, porque se a gente perceber, tem muita coisa ali que se alinha
a doutrina espírita de Kardec. Não, obviamente, nas mesmas palavras, porque a gente está falando de um hiato aí de tempo muito grande, uma linguagem diferente e tal, mas como para bom entendedor, meia palavra basta. Se a gente der uma olhadinha ali com carinho, a gente vai ver muitos traços do que ele quis dizer, que tem bastante a ver com a doutrina dos espíritos. Vale muito a pena olhar e realmente, assim, Paulo era um ótimo espírito da palavra e ele coloca muitos detalhes por aí. Corinto, a quem ele escreveu essa carta, era uma sociedade tal que é muito parecida com a nossa de agora. Assim, e isso não era de nada diferente com a turminha ali de Jesus. Porque entre os principais discípulos tinha muita rixa, né? E existia a panelinha de um, a panelinha de outro, e através disso acontecia polarização, discussão, esse aqui não gostava daquele, era um fla-flu, um São Paulo e Corinthians daquele, e ficavam grupinhos assim, aqueles que se diziam seguidores de Paulo, aqueles que se diziam seguidores de Apolo, que por sua vez era seguidor de João Batista, aqueles que eram seguidores de Pedro, e outros ainda que se diziam, olha, eu não sou seguidor de vocês, eu sou seguidor do Cristo. Mas mesmo eles sendo seguidores do Cristo e os outros sendo seguidores de tal, vivia comendo poeira por tudo quanto é lado. E ficava aquela turminha enciumada daqui, e aí um outro falava uma besteira e dizia que ele era o melhor representante e discípulo de João já existente, enfim. Aquele bololô, aquele novelo de coisas entre uma turma que era para representar uma ideia só. E eis que, né, em meio àquelas vaidades humanas todas, Paulo se levanta, se ergue, e ele foi muito claro nesse trechinho que a gente fala aí na lição da noite, manhã, tarde, não interessa, de hoje. Paulo chegou e falou assim, eu plantei, Apolo regou, mas, né, a gente vai passar. Paulo sim fundou a igreja ali em Corinto. Quem continuou tocando, trazendo a palavra, não sei o que e tal, foi Apolo. Então, nesse plantio, nessa rega, na verdade o que vence é a essência, o que cresce, né? Quem semeou, quem regou, quem cuidou, tal, o que cresce, o fruto que se dá, é a fonte criadora, é Deus, a palavra, é Jesus, que é um maior emissário que aqui teve dessa fonte criadora que nós chamamos de Deus Pai, alguns chamam de Deus Pai e Mãe, não importa. Mas é bem por aí que Paulo fala. Ok, tá aqui, eu coloquei o alicerce, ele está acertando os muros. Quem ganha e quem está protegido debaixo desse teto maior que é a essência do Cristo. O que se passa trazendo para os tempos de hoje é que diversas instituições que se dizem cristãs deveriam realmente mostrar mais isso. Não só as instituições como um todo, mas as pessoas que ali estão e aquelas pessoas que ali se colocam num papel importante dentro dessa jornada nesses locais. E que, como eu falei dos discípulos de Jesus e de muitas outras figuras importantes nessa história, deixaram levar-se pela vaidade humana, pela projeção, ou como diz o título da nossa história, pela pretensão. Infelizmente, nós sabemos de pesquisas, de avisos, de conversas, de testemunhos, de relatos, que, inclusive no mundo espírita, no mundo da doutrina espírita,
que supostamente deveria ter um pouquinho mais de esclarecimento, diversos centros fecharam, diversos centros se separaram e criaram-se casas diferentes dentro dessa briga e discussão, e que acabaram ruindo por questões iguais, assim, maledicência, censura. Existem centros que censuram obras, existem centros que censuram livros, e aí acontece o levante, e aqueles mais ortodoxos, ainda acreditando pura, única e exclusivamente no tal conceito da pureza doutrinária, onde já diversos espíritos que se tornaram conceito na doutrina já disseram: olha, eu escrevi isso faz século atrás, se eu pudesse eu já reescreveria. E o que de menos a doutrina espírita tem que ser é engessada, é ortodoxa, é estanque. Então, na pretensão de subirem em pódios e ali ficarem e defenderem coisas que já deveriam estar mais à frente, a essência vai ruindo. Conheço grandes líderes, defensores da doutrina de Kardec, que falam: Kardec é perfeito, o kardecismo é revolucionário, a doutrina deveria trazer não só conforto, mas conhecimento, autoconhecimento. O que é ruim é o espírita. Não generalizando, obviamente, mas é aquele que quis transcender religiões com dogmas muito mais fortes, muito mais pesados, muito mais arraigados, mas mesmo assim não deixa o ortodoxismo fazê-lo se libertar de coisas que, se nós aqui avançamos muito, para quem é de décadas, não as últimas do século passado, mas assim, de décadas anteriores a isso, sei lá, anos 40, anos 30, anos 50, anos 60, anos 70, nós já pudemos ver máquina de escrever, mimeógrafo, elevadores que eram fechados sempre com a figura de um ascensorista. E hoje nós temos tablets, nós temos uma internet invisível, onde eu posso estar aqui perto de uma parede e transmitindo de uma forma X, tendo acesso por uma parafernália tecnológica que me dá apenas uns pontinhos para me lembrar do tema da noite, e aonde se dá qualquer sinal elétrico tal, nas nuvens. E muita coisa vai avançar, muita coisa, daqui pelo menos uns 3 anos, 4 anos, se nós não fizermos nenhuma besteira mais grave. Coisas vão ser descobertas. E isso se a nossa pretensão não atrapalhar toda a história. Então, o que a gente tira de tudo isso é que, no final, toda e qualquer pontinha de pretensão, de querer ser mais, de desviar toda uma coletividade para tentar ser aqueles 2, aqueles 3 e tal, que talvez pensem em ser um pouco mais que os outros, acabam sendo presas fáceis para espíritos inferiores ficarem ali. É isso mesmo, você é mais importante e tal. E eu já já declarei aqui em lições atrás sobre a história que está num livro do escritor Robson Pinheiro sobre um desses irmãos espíritas que começou a achar que se destacava um pouco mais e tal, e foi galgando, e achando que seria um grande sucesso, e na verdade estava só sendo obsidiado. Isso é realmente não pensar na obra, no serviço, no trabalho, no dever. Se a gente pensar bem, numa analogia mais ou menos, uma célula que, por exemplo, quer ter uma pretensão individual, o que ela vira do nosso corpo humano? Ela vira um câncer. Então, se a gente pensar por aí,
em detrimento do bom funcionamento do organismo, essa célula, nessa analogia, ela se transforma numa coisa ruim. Ela deixa de trabalhar como um todo, se revolta naquele sistema numa certa pretensão e traz algo muito horrível para o nosso corpo inteiro, apenas por ser aquela laranjinha podre. Não é isso? Nesses detalhes, voltando para Paulo, quando ele vai para Roma, já saindo de onde ele estava sendo levado para um porto, de volta para a grande capital ali na época, e junta-se uma multidão de pessoas o agradecendo, beijando ali a mão, todos emocionados, aquele pessoal assim atrapalhando a entrada no navio e tal, e casais, jovens, velhos, crianças, dizendo tanto que Paulo transformou a vida de todos eles. E aquele beijamão e tal, e Lucas, que estava ali do lado, ele falou assim: poxa, Paulo, todo esse acontecimento, todo esse alvoroço, todo esse monte de pessoas te agradecendo, eu preciso escrever sobre isso e colocar nos nossos evangelhos. E Paulo simplesmente falou assim: não, Lucas, não escreva. Realmente não vale escrever sobre as virtudes que nós não possuímos. Por mais que a gente faça, por mais que a gente trabalhe, não vale ainda entrar nesse destaque perto daquele que foi o cara que nos despertou. Eles não fizeram a mim, eles fizeram isso para Jesus. Ele que realmente é o mestre que me despertou e que me fez estar aqui. Eu sou uma ferramentinha, mas a engrenagem é Jesus. Ele até brincava e falava assim: puxa, olha, de todos eles eu sou o menor dos apóstolos. Graças a Deus eu sou o que sou. É claro que ele tinha já a ideia, como um espírito já errante de diversas encarnações, ele tinha a certeza que tinha errado antes também. Ele tinha certeza que estava ali cumprindo uma certa missão, mas que vinha até de outros orbes, errando, repetiu de ano, parou neste planetinha de expiação e provas, e estava ali tentando dar o seu melhor em nome daquele que foi e que é o governador da nossa galáxia. Então que a gente pense nesse exemplo e nessa ausência total de pretensão, e qual é o nosso papel? Quando de repente aquele eufemismo, né, que quando nós não temos o que fazer, nós viramos uma oficina do diabo. E a origem do termo diabólico significa aquele que desune. Ao contrário do que é aquilo que nos une, que é simbólico. Então, que nós esqueçamos daquele diabinho que fica aqui assoprando na orelha para falar: vai lá, você é melhor, você precisa se destacar, você precisa trabalhar isso aí, porque isso tudo tem tudo a ver contigo. Esqueça de tudo isso e lembre do exemplo de Paulo. Fez a coisa, quer colocar no currículo ali, no LinkedIn para te dar um certo status e tal? Não. O lance é sempre para aquele que nós chamamos de mestre. O que vale realmente é a obra. O que vale realmente é a essência. Nós somos parte de um todo. Eu vou ficando por aqui, pedindo sempre para vocês vibrarem pelo nosso planeta Terra, vibrarem sem lados, porque aqui a gente viu que polarização não dá certo. Pelo avanço do nosso país, pelo avanço da paz, e que cessem os conflitos que têm acontecido por aí, que o que vale mesmo é a obra no geral. Um grande beijo.